Bem, gente, a associação ela foi certificada em 2006, em 13 de dezembro de 2006. Inclusive, nós vamos estar fazendo nossa comemoração agora, próximo mês. Só depois, em 2009, foi que surgiu a associação, houve a necessidade, a comunidade já certificada, mesmo assim não existia uma associação. Então foi visto que era preciso se organizar socialmente. Foi fundada a associação, onde inclusive o marido dela foi o primeiro presidente. Depois não se entendia muito, mas aí ela veio como a segunda presidente, foi ela que organizou. No mandato dela também foi que se encaixou as coisas. E eu comecei junto com a luta com ela em 2013. Foi quando havia necessidade da gente implantar a questão de geração de renda. Eu entrei praticamente nesse sentido, para a gente tentar se organizar. E tendo conhecimento desde os 7 anos de idade, na questão de produção de pães, de padaria, a gente veio a ideia de pegar o nosso produto, que nós temos aqui em abundância, na época era só o milho, e de lá para cá foi que a gente veio incentivar o plantio da macaxeira, para que a gente pudesse processar e pudesse fazer nossos bolos. Iniciar essa associação não foi, assim, eu não vou dizer que foi muito fácil, não para mim. Por quê? Porque não tenho leitura, certo? Só estudei até o 3º ano. O pessoal também não entendia o que era ser quilombola, né? Que até hoje também a gente tem dificuldade quanto a isso. Então eu precisei sair, fazer o porta a porta, né? Chegava na casa das famílias dizendo que eles, eu quem falava para ir, que eles eram quilombola, convidando ele para fazer parte da associação. Muitos aceitaram e outros não. A gente começou com 30 sócios. Foi muito dificultoso para a gente começar com 30 sócios, por quê? Porque começou com R$3 que pagava de associação. Então, essas 30 pessoas, mensal, não dava nenhuma passagem para mim para Maceió. Muitas vezes quando ia para Maceió eu ia de carona, muitas vezes dormia na Praça Sinimbu, mas isso sem terra, dentro daquele saco lá, aqueles vazios em saco lá, eu ficava dormindo. Nisso daí tudo para lutar por esse projeto que é o que o Augusto acabou de falar, né? Que é esse daqui da fábrica de bolo. Porque até então, como eu não tinha leitura, eu via que outras comunidades já tinham esse projeto. Mas só que eu não sabia colocar ele no papel, na prática mesmo. Aí eu ficava batendo em várias portas, sem saber nem qual porta bater. Aí foi uma vez que eu conheci a Jane Crécia e ela foi comigo para a Conab. Aí ela disse, não, eu conheço o doutor Eliseu, a gente vai lá, conversa com ele e a gente fala que aqui tem quilombola e que vocês sabem fazer bolo e que vocês querem vender o bolo. Então, esse primeiro bolo foi a questão. Porque como a gente não sabia fazer o bolo, a gente perguntava para as outras pessoas, né? Como é que se faz o bolo de macaxeira? Aí um dizia, a pessoa pega um ralo, rala, pega um pano de prato limpo, né? E bota e tosse, para daí fazer a massa. Mas daí que a gente comprou um saco de pano e ralamos, passamos a noite todinha ralando macaxeira e fomos torcer e o bolo não deu certo, ficou duro. Eu só sei que o bolo ficou tão duro no mundo que eu fiquei nervosa. Quando eu meti o bolo no chão, o bolo bateu na telha aqui, até hoje está quebrada a telha daquela casa ali, ó. Quebrou lá e bateu no chão. E eu, assim, com aquela maior vontade de ver aquilo ali acontecer, porque se as outras comunidades estavam acontecendo, por que a nossa não poderia também dar certo? Então, tinha pessoas que diziam que era mentira nossa, que nós estávamos querendo roubar. Essa benção aqui, a gente já tinha conhecimento, que ele sabia, né, que ele já trabalhava com padaria, que ele poderia dar uma assistência para a gente. Eu convidava ele, vamos, Augusto? Ele, que nada, e você viu isso aonde? Isso não dá certo, não. Vamos, rapaz, tem. Quando eu convidei ele, que eu comecei a andar com ele para as outras reuniões, foi que ele viu, foi lá na Conab, não foi? Primeira reunião que a gente foi junto. Primeira vez. Foi quando ele viu que tinha gente de Santa Luzia do Norte que entregava. Eu digo, olha aqui, ó, conversa com o pessoal, peça a eles o projeto dele para você ver como é que é, para você começar a fazer e tudo. Eu sei que graças a Deus deu certo, né? Tá aí a fábrica de bolo, mas foi com muita luta, viu? Sim, e nós pegamos o bolo, esse bolo duro que a gente fez, a gente ainda conseguiu refazer ele e vender, me deu certo. O pessoal, Nenê, como foi que você fez esse bolo? Eu digo, nós pegou a macaxeira, cozinhou, e aí a gente fez o bolo de macaxeira cozinhada. Ele disse, eita, que bolo gostoso, mas é tudo mentira. A gente pegou o bolo, cortou em cima, que estava duro, cortou embaixo, aí ficou o meio. A gente passou no liquidificador, não sei como foi, só sei que a gente refez esse bolo. E terminou dando certo e a gente ganhou um trocadinho ainda. Aí depois é que ele começou, é que clareou mais. Porque o meu foco mesmo na questão de associação é mais para esse negócio de eventos, de resgatar a cultura,
para isso daí pode me convidar. Agora, negócio de projeto, de bolo, de mexer com massa, nem me chame. Olha, chama eu para ir para a roça, que eu vou, trabalho o dia todinho, eu planto coentro, planto cebolinha, eu cuido de galinha, de porco. Agora, ele diz, nem você é boleira. Eu digo, eu não sou boleira, não me identifico como boleira. Eu estou aqui apenas para dar uma força. Mas eu sou agricultora de outra maneira, da roça, da luta mesmo, da lida. Agora, boleiro é com ele aí. Quem entende de tudo de receita aí é ele. Padeiro, pode perguntar a ele como é que se faz um bolo que ele sabe. Agora não me pergunta não quando sai não. Mas e quando eu aceitei também a questão do desafio de ser presidente, eu sempre tive a vontade de fazer de uma associação uma cooperativa, praticamente, de gerar emprego e renda. Para vocês terem uma ideia, nós temos 25 mulheres hoje envolvidas nesse projeto, que, por incrível que pareça, coincidiu com o término dele hoje, a última Graças a Deus, meu Deus. E já fechei um outro. Eu não estava podendo vir aqui, que eu estava fechando um da Puxina, não. Quando o Cacimbinha deu certo, eu levei para Minador do Negrão, Major Isidoro e Olho na Água das Flores. Hoje eu faço esse projeto, esse trabalho em 8 associações. Sempre o foco é mais questões quilombolas, pelo conhecimento e a gente ter aproximação com as pessoas. E o pensamento quando entrei foi justamente essa linha. Nós estamos com 117 associados, não estamos com 200 porque a gente não pode dar esse suporte. Não, eu digo o tempo todo, as pessoas doidas querendo entrar, pessoas que a gente sempre prioriza a questão da família, descendente do quilombo da gente. E eu digo, não adianta a gente estar com um monte de gente sem a gente poder dar suporte. Então é bom que a gente tenha um número limitado de pessoas, quando for saindo a gente vai repondo e que a gente possa dar esse suporte. Hoje o pensamento da gente, além de hortas, de vendas, de escola, e para o governo federal e o Estado também, a gente tem um cadastro no PA do Estado, a gente pensa na linha de produção de pães, que a gente está crescendo, agora visando também a agricultura familiar, com receitas de abóbora, a macaxeira e a batata doce, todos estão sendo feitos pães. Questão de um restaurante, para que a gente possa ver nossa cultura, ele se expandir mais. Quando vocês pararam ali, ela é uma quilombola, é uma prima também que veio do quilombo, a Ana do Barrinha, e ele também. O casal todinho, eles são quilombolas. E quando eu penso nisso, eu fico triste às vezes, porque a gente, quando parte para a questão de linha de produção de roça, na prática, a gente está perdendo essas pessoas. As pessoas elas não querem mais meter a mão na massa. E a gente só funciona uma coisa dessa aqui se a gente tiver uma produção lá. Se a gente não tiver, a gente não dá continuidade aqui. Mas eles acham que é aqui, é o foco, já ganha o suficiente. Eu queria fazer uma pergunta. Eu me chamo Tiara, eu sou professora do IFAM, campus Maceió. Você falou que a produção diária de bolos, vocês conseguem fazer até 800 quilos. Aí eu queria dar um passo para trás. Para vocês conseguirem fazer 800 quilos de bolo, quanto vocês conseguem produzir de macaxeira e quais são os outros insumos que vocês, enquanto comunidade, conseguem produzir? E aí, para também entender essa conta, quanto tem de peso um bolo e quantos bolos representam a produção diária? Ótima pergunta, Tiara. Veja só, quando eu digo que a dificuldade lá que a gente está perdendo questão de produção, quando a gente começou, nós pegamos, é isso que eu acho interessante na questão da linha de produção da gente. Nós pegamos produtos, quando eu digo, nós temos 25 pessoas hoje envolvidas e o próximo projeto ela vai gerar emprego para 50 que geralmente a gente opina pelas mães de família, que ela tem um tempo mais livre razoavelmente. E essa escala ela é feita questões de turma, dias. Quando a gente tem uma produção, um projeto grande, as pessoas trabalham em média 2 dias por semana, questão de revezar. Quando dá 5 turmas, nós optamos pelos 5 dias trabalhados. E geralmente o último dia é limpeza, porque as bases que recebem, eles não têm uma equipe na sexta-feira, contando com uma possível sobra, para trabalhar no sábado. Então a gente tem sempre essa visão. Nós fazemos um cronograma de datas. Quando a gente começa um projeto como esse, a gente já tem datas, dias e quantidades. Quando o local, a cidade, ela aporta uma quantidade grande, a gente fecha com uma quantidade grande.
Quando é uma menor, a gente fecha com uma quantidade menor. E as turmas, quando eu digo 50 pessoas em média, vocês pensem 10 pessoas por turma, 5 turmas trabalhando. E sempre a turma que começa na segunda, ela não retorna na outra segunda. A gente deixa em ordem crescente, já retorna numa terça. A gente varia dias. A gente conversa sobre questões de exames, consultas ou alguns outros afazeres, que isso é normal na vida de uma pessoa. E a questão da produção, o que a gente faz? O início a gente pegou de pessoas, como eu estava dizendo, quando a gente diz 50, a gente gera para 50, mas a gente opta pelo leite ser de uma pessoa ligada à comunidade, o milho ser de uma pessoa ligada à própria produção nossa hoje, mas no início a gente optou por isso. Nós tivemos um ano aí, uns 4 anos atrás, que tivemos uma seca enorme. Tivemos chuva praticamente um mês e meio. Se foi, o inverno ele foi muito curto. Mas como a gente aqui tem a roça que a gente chama roça nova, que é aquela roça de serra, que a gente não entra trator, não entra nada parar. A gente só estoca o cercado e planta. Essa ela é mais nova, porque agora na Estrevoado o pessoal já plantou. Com certeza a gente tem tios aí, pessoas mais velhas, que eles já plantaram dessa chuva de agora. O feijão de corda ele é mais cedo, o milho deles são mais cedo. E foi o que socorreu a gente. Se a gente não tivesse esse suporte, a gente não tinha dado continuidade. E eu acho interessante, quando também eu opto por isso, porque a gente gera também condições para essas pessoas. Além de uma merenda que hoje a gente já tem, abóbora, para vocês terem uma ideia, nós tivemos aqui um período muito longo, isso não é de agora não, muitos anos. A macaxeira, ela servia para ração para animais. Ela não era aproveitada, ela não era vista como uma fonte de renda. A abóbora, a gente que é agricultor, fazia lama, que a gente tem esse ditado, na roça. Então, ela passou a ter utilidade. Eu passo para o agricultor, planta e que tem como vender. E eu me sinto assim, como um veículo mais questão de escoamento. A obrigação de correr atrás deles escoar o produto deles. O que acontece com o pessoal que trabalha? A gente junta todo mundo, faz uma reunião, a gente divide custo inicial, como geralmente a gente faz pagamento de 15 em 15 dias, a gente divide custo para 3 semanas, porque fica uma semana enquanto está tramitando questão de documento para que a gente não pare. E esse dinheiro inicial que o pessoal entra, eles ficam recebendo lucro desse dinheiro, o dinheiro fica girando em torno, comprando material, e quando é no último pagamento, retorna junto com o último lucro e o dinheiro principal deles. É como, eu considero sempre, eu digo a eles, é como uma banca, você fez cocada em casa. Você tem que ter o dinheiro do ingrediente, o tempo todo. O que é seu é o lucro. Uma banca na feira, eu sempre dou esses exemplos para que as pessoas vejam. Inclusive o pessoal que entra novo, eles dizem, e como é isso, como é isso? Mas velho, não se preocupe não. Antigamente, nós tínhamos uma economia estável, onde as coisas não aumentavam e não variavam tanto como hoje. Eu já entrava no projeto e dizia, gente, vocês vão lucrar tanto até o final. Será? Eu disse, vai ser tanto. E no final sempre batia, graças a Deus. Diferença pouca. Às vezes era até para mais, né? Do que para menos. Porque nós entrávamos no projeto com o preço dos alimentos estáveis. Não é como hoje, que a gente compra um preço numa semana, no outro a gente já vê a diferença. O leite teve uma alternância muito grande. O próprio ovo também aumentou muito. E a margarina nem se fala. Nós começamos esse projeto há 2, 3 anos atrás. Nós tínhamos o balde, para vocês terem uma noção, R$ 68,00 em média. Hoje é 180, 190 reais. Então, assim, são coisas que são absurdas, fogem. Aí hoje as pessoas, e essa turma mesmo entrou. Quanto vamos ganhar? Eu digo, gente, eu não sei. Infelizmente, nos anos anteriores eu até que sabia, mas agora eu não sei. Mas e aí, depois dessa organização, enquanto qualificação profissional, o que é que foi necessário para vocês conseguirem desenvolver o trabalho de vocês? E segundo, saber como é que se dá a organização aí dentro, como é que funciona o processo produtivo? Vocês se dividem como para fazer os trabalhos? Como é que é feita a operação da produção do bolo?
como a gente produz o produto principal, que é a matéria-prima, a gente sempre tira o gasto da matéria-prima, tudo que é gasto. Hoje nós temos já um trator, já a nossa serventia, graças a Deus. E tudo que entra aqui, tudo de produto, quando eu digo compra para tanto período, é comprado com dinheiro de todos e o lucro é gerado para todos, coletivamente. Tudo que se gera de lucro é dividido em partes iguais. Todo mundo ganha em partes iguais, inclusive a gente. A gente não diferencia diretoria nem de produtor. Todos ganham no mesmo valor, na mesma quantia. Vamos entrar? Bora, gente, conhecer a fábrica de bolo. Bora, gente, entrar, conhecer a fábrica, vamos embora. Bora, gente, conhecer a produção de bolo, como é. Quantos quilos aqui para essa quantidade de margarina e açúcar aí, ó? Eu queria saber o tempo que o senhor E a questão do milho, a gente planta ele em escalada de 15 dias, para que a gente tenha uma produção continuada. Essa é uma mente muito antiga, que Muito vocês antiga. plantam e depois fazem o processo de Justamente. secar. fala o feijão, né? O corujinha, a gente gosta mais porque também o grão é maior do corujinha para o de corda. Bom, nós estamos aqui no intercâmbio com a comunidade quilombola de Cacimbinhas, com as boleiras de Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco. E nesse momento a gente vai fazer uma pequena troca de experiência, que as boleiras vão trazer um pouco da tradição de bolo da região delas, que também em Santa Luzia do Norte é de um quilombo, para trazer essa discussão de como que é o bolo na vida, né, desse grupo que vem fazer essa visita e o que elas estão conhecendo aqui com outra comunidade quilombola que vem trabalhando com o bolo como uma forma, né, de renda, também de geração de trabalho e renda na comunidade. Eu comecei essa tradição de bolo, né, da minha mãe. Ela não tinha forno de fazer. Ela pegava 2 tijolos, colocava assim, né? Aí colocava uma lajezinha, né, de cimento em cima. E ali ela fazia os pezinhos de moleque dela, né? Não existia bolo de forma, porque não tinha aonde fazer. Só existia esse negócio de pé de moleque. Aí fazia em cima, fazia o beiju. Aí em cima fazia tapioca. Botava num balainho, fechava, levava para feira. Ia vender. Essa tradição foi para frente, foi para frente, foi para frente. Mas na minha geração já existia o forno, né? O feitio do bolo dela é diferente do da gente, né? Que é Augusto. Pronto. A receita deles é diferente do da gente. Porque assim, o bolo de macaxeira deles é o quê? É massa puba. A da gente é ralada na mão. É crua, né? Mas assim, como a senhora faz esses bolos, é individual ou coletivo? Cada um individual. Cada um é individual. Mas já pensaram em formar uma associação? Não. Uma associação formada de mulheres boleiras, eu acho, né, do meu ponto de vista, que vocês vão muito mais além. Mas só que para a gente formar uma associação, a gente vai ter que ter apoio. Lá, agora que a gente conseguiu o apoio do Embrapa e da Prefeitura, a gente não vai meter a cara, tirar do bolso, onde já não tem, para investir numa coisa que a gente ainda vai aventurar. Se a gente já tivesse assim uma encomenda, vou precisar de tantos quilos de bolo para tal dia. Tudo bem, aí a gente podia sentar, mas aí a gente viu a história dela.
O pensamento é errado, porque assim, tipo, quando eu comecei, não tinha apoio do prefeito, não tinha apoio nem da comunidade. Então entrou eu. E saí fazendo porta a porta. Para registrar uma ata, tinha que pedir no porta a porta. Para comprar o livro de ata, o livro caixa, tudo isso daí foi tudo eu que recolhi pedindo. As pessoas diziam que eu estava mentindo, que eu queria roubar, que era mentira. Mas aí eu chorava, aí eu desacreditava, aí tinha um momento que eu estava triste, outro dia eu estava mais animada. E aí, graças a Deus, é por isso que eu digo, essas meninas, eu digo, gente, elas, às vezes quando eu não venho trabalhar, ficam reclamando, né? Ah, mas a neném não veio. Eu digo, eu trabalho se eu quiser. Olha pra ver que eu falo com elas hoje, viu? Digo, eu trabalho se eu quiser. Com moral agora, viu? Digo, porque vocês só estão trabalhando hoje porque alguém derramou as lágrimas pra você estar aqui. Então hoje eu sou chefe de vocês. Eu tenho que vir só olhar se o bolo tá bom, se tá no nível, entendeu? Mas foi com muita luta. A tradição da gente que já veio das nossas avós, das nossas mães, das nossas tias, dos nossos tios, dos nossos pais, sempre só, primeiramente, só Deus e a gente. Aí já veio a tradição da gente, já veio só, entendeu? Aí a geração continuou só. Eu sou só, ela é só, ela é só, ele é só, ele é só, ele é só. É assim. E primeiro tinha assim, uma casa de farinha para tirar goma. A gente tirava a goma, levava a mandioca para lá, raspava, lavava, passava no caetatu, lavava e tirava a goma. E a goma era a goma que a gente produzia mesmo e levava para a feira. E assim, era coletivo a casa de farinha. E a casa de farinha servia para todos os boleiros e para quem fazia farinha. Só que hoje... Vocês têm a Embrapa do lado de vocês. E já tem essa turminha aqui que já andou com vocês. Entendeu? Se é 5, junta os 5 e forma. Pode formar. Não é que preciso ter meio mundo de gente não. E mas fica mais fácil para um projeto, entendeu? Para vocês conseguirem não tem medo, né? recurso do governo federal, entendeu? Porque uma pessoa só é complicado para conseguir. Não é medo que a gente tem. É ter coragem, é ter coragem. Tem que não aparecer. É ter coragem, né? Mas quando vai... Se eu tivesse começado como vocês, eu tava de parabéns. Acho que eu já tava, não sei nem, eu acho que é a associação de muita coisa. Eu posso é muita dificuldade para a gente fazer também? bolo. Posso fazer uma pergunta? Eu sou Artemisia, eu sou professora do IFAL, Maragogi. E uma coisa que me encanta particularmente é a noção de coletivo e a dificuldade que as pessoas ainda têm de confiar, porque a coletivo tem essa... Você se fragiliza como um casamento, porque você também tem que confiar no outro. E muitas vezes a gente fica na defensiva, né? E eu queria saber, dona Neném, a senhora disse que trouxe essa ideia para cá quando viu dando certo em outras comunidades. Apesar que aqui já era uma comunidade, já tinha reconhecimento, mas pelo que a senhora contou, não tinha coesão social. As pessoas, como elas disseram, trabalhavam por si e às vezes nem se reconheciam como comunidade quilombola, era mais um papel. Qual era a diferença depois de se trabalhar sozinha, sem reconhecimento da sua ancestralidade como quilombola, mas e depois? O que mudou de estar só e de estar numa associação? O que muda é de estar sozinha, porque assim, tipo, antes, a comunidade era Rua dos Negros, aqui. Aqui é a cidade Rua dos Negros. Aí depois veio outro nome, é Guaxinim. Porque Guaxinim diz que é um bicho que é muito feio, né? E aqui tinha muito negrinho feio. É a rua, né? Aí colocaram o nome de Guaxinim. A rua, o bairro. Aqui o bairro, né? Então depois que eu comecei com essa luta de formar uma associação, Ave Maria, que mudou muito. A comunidade quilombola do Guaxinim, chega me arrepio, é reconhecido em vários estados. A prefeitura, quando eu chego lá, o pessoal diz assim, eita, chegou Neném Quilombola. Deseja o quê, Neném Quilombola? Antes, para falar com o secretário da Secretaria de Assistência Social, eu de sozinha, vixe, meu Deus do céu. E eu conseguia. Mas agora, quando eu vou para a Secretaria de Assistência Social falar alguma coisa... Você está representando várias vozes. Eu estou representando várias vozes. Quando eu chego lá, e o doutor Augusto mesmo foi lá falar sobre uma cesta básica que chegou para os quilombolas. Só que eu ficar na Secretaria de Assistência. Para a Secretaria de Assistência dividir, né? Lá do jeito da maneira deles. Aí o Augusto foi lá e não conseguiu fazer com que essas cestas vinham para a comunidade mesmo distribuir. Falou lá com o secretário, aí ele, não, Augusto tem que ser assim, porque a ordem de lá de cima tem que ser assim. Augusto ligou para mim, eu estava no sítio. Neném, tu pode me dar uma força aqui? Eu digo, o que foi? Disse, na secretaria, ela tá meio embaçada. Eu digo, tá certo, amanhã eu tô aí. Aí quando eu fui lá na secretaria, aí o doutor Arthur chegou lá e, né, Neném Quilombola que tá aí, pode entrar, Neném, entre. Eu já entrei, Neném, quem é que manda? Sente, uma aguinha, um cafezinho.
Digo, não, Arthur, é porque está acontecendo assim, 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 chegou uma em sexta, mas são para os quilombolas. Eu sei que veio para vocês distribuir, só que não é certo. Vocês estão tirando, quer dizer, o nosso moral, ele vai ter moral com a comunidade se chega uma coisa para os quilombolas e a Secretaria de Assistência distribui. Não, nós queremos distribuir, nós sabemos como fazer isso. Temos autonomia. Nós temos autonomia, você vai tirar a nossa autonomia? Digo, não pode. Mas não pode, Arthur, tá errado. Digo, eu sei que foi eles que fizeram assim, mas você vai ter que fazer de outra maneira. Ele, não, tá certo, a partir de amanhã a gente vai arrumar aqui um caminhão, o caminhão vai levar a cesta lá pro grupo. Eu digo, certo. Tudo fica mais fácil. Porque antes era só neném. Antes era só neném, agora eu sou neném quilombola, né? Eu represento uma comunidade. Não sou eu sozinha, eu não vou pedir nada para meus filhos. Quando eu vou para a Secretaria de Assistência, eu vou falar no nome de um conjunto. Entendeu? Aqui são 130 famílias que eu represento. É verdade, é importante. Então é diferente de que uma pessoa, né? Neném, eu sei que a gente ouviu que capacitação foi a palavra, foi o pulo do gato, né? Quando vocês começaram a entender como fazer um bolo, como fazer fornecimento. Teve vários parceiros, né? Sebrae, Senac. Mas aí a pergunta que não quer calar. Você sozinho ir para Maceió, fazer uma capacitação é uma coisa. É mais fácil conseguir trazer o Sebrae pra cá, pra comunidade, ou você ir sozinha, aprender sozinha? Eu ia aprender lá sozinha como? Não tinha como eu ir lá aprender um projeto sozinho e passar para a comunidade. Pior que a comunidade não ia acreditar em mim. Dizer isso, esse bolo não vai dar certo não, tá errado. É diferente de que o Senai que vinha nos procurar. Eu nunca fui procurar o Sebrae nem o Senai. Eles quem vinha para cá. Neném, Vatói, tem isso assim, 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 de projeto tal, de formação, de computação, de unha, de bolo, dessas coisas tudo. Você quer, então pronto, presta esse documento e manda pra cá, a gente mandava. Mas graças a Deus, deu certo. É que eu falo pras meninas, eu digo, olha, vocês não vão nessa ideia de estar trabalhando sozinha, não dá certo. Resumindo, se neném tivesse sozinha, ninguém ia vir aqui oferecer nenhum curso. Não, de jeito nenhum. Pra neném, não. Neném ia ter que aprender fora, né? Isso é se conseguisse, porque não tinha dinheiro. Né? Porque para fazer um curso sozinho vai ter que fazer particular. Quando vocês começaram a fazer esses bolos, vocês começaram com esses fornos? Isso, começamos já. Não, começamos com forno de lenha. Nós começamos fazendo forno na padaria, né? Forno de lenha. Porque a dificuldade da gente hoje é essa, né? A gente faz no forno de lenha, pintura é muito grande, fumaça. Jesus, nem passei por isso, já? Meu Deus, já. Pronto. Era duas mulheres para pegar uma bicha dessa de forno, de bolo, né? Porque uma mulher só não conseguia pegar. Juntava eu e a Hilda, a gente para tirar daquele forno de brasa quente, para se colocar que não tinha homem que trabalhasse com a gente no começo. Eu acredito que quando se quer realmente se unir, se juntar e trabalhar uma pessoa só, em benefício de todos, consegue. Porque tem que ter uma pessoa que dê a cara a tapa. Agora, quem vai ser essa pessoa, quem vai escolher vai ser vocês. Mas vai ter que ter uma pessoa. E essa pessoa só vai trabalhar em benefício de todo mundo. É porque a gente trabalha na feira, individual. É assim. Dá certo, não é, entendeu? Assim, aquela, como é que se diz? Aquela união, assim, todo mundo junto. Entendeu? É todo mundo separado. Mas pense nisso, eu também já fui pra feira também. Mesmo a gente já fazendo bolo também, a gente já foi pra feira. Vamos pra feira, vamos. Agora a gente tem o contato de telefone, o pessoal liga, a gente leva como é que se diz? A entrega, né? E assim a gente vai. Eliana, quando você vai tentar um empréstimo para melhorar capital de giro, tá precisando de alguma ajuda, trocar o material, trocar o utensílio, né, que tá depreciado, é mais fácil conseguir esse valor sozinha ou se a gente levasse um CNPJ representando uma compra grande para mais de uma pessoa? Porque assim, eu não pensei assim de tirar empréstimo para fazer isso. Sabe financiamento do negócio, né? Porque eu já tenho. Tá entendendo? Dá para eu tirar. Por exemplo, tem a forma, né? Aí eu tenho, vou lá e compro. Aí eu tenho material do bolo, eu vou lá e compro. Aí eu tenho um fogão para comprar, eu vou lá e compro. Aí eu nem pensei ainda nesse negócio de comprar algo grande, fornos como esse. Aí para eu pensar em comprar um forno como esse, eu não vou ter condições, né? Igual a esse, né? Mas se juntasse 15 pessoas... Eu acredito que sozinha não, mas aí com uma cooperativa, né? 10 pessoas consegue. Para comprar um forno desse. Eu acredito se juntar as pessoas, amiga de lá que faz bolo,
dar certo a associação, tanto em Coqueiro Seco como em Santa Luzia do Norte. A gente até então, a gente ainda não precisou ainda, a gente ia assim, vou no Banco do Brasil, vou tentar um projeto para comprar um forno. Por quê? Porque entre nós mesmos, a gente já consegue esse recurso, entendeu? Olha. Entre nós mesmos. Mas sozinha conseguiu? Ah, nunca na vida. Agora, pronto, a gente, o forno tá com defeito, pronto, aí ele começa a ligar, eita fulano, faz uma reunião, pronto, vai precisar que cada um dê R$10. Pra quê? Para o conserto do forno, pronto, cada um chega com isso. E ninguém reclama. Porque é para benefício de todos. Para benefício de todas. Aumenta os problemas, mas aumenta tudo. Melhoria também. Melhoria também. Mas eu acredito que se não tiver, eu só vi ela que teve esse pensamento de coletividade, de associativismo no caso. Mas, gente, vocês têm que sair daqui com esse dia na cabeça, viu? De fundar uma associação, de trabalhar coletivamente, de não só pensar no eu, e sim pensar no outro. Que muitas vezes tinha pessoas mesmo do meu tempo que eu não comecei a dizer, neném, hoje eu não tenho dinheiro para pagar a associação. Mas às vezes eu tinha. Aí para receber uma feira, que a tesoureira dizia, não, só pega as feiras se tiver com a associação em dias. Porque era R$3, né? R$3 não era nada. E hoje é 5, também não é nada. Aí eu pegava do meu bolso e digo, toma, mulher, vai de pagar a associação para tu receber tua feira? Olha. Aí hoje o Augusto diz, neném, você tem um coração muito mole. Eu digo, eu trabalho com gente, eu não trabalho com animal. Aí já é, nós discutimos muito, mas no final de tudo nós se entendemos, entendeu? Porque ele é mais duro e eu sou mais... Mas aí funciona. Né? Aí funciona, porque se a pessoa se fosse todo mundo duro ou de coração mole... Mas, bem prático, ela disse que trabalhando sozinha, tira o que precisa para capital de giro. Mas em associação, vamos lá, benefícios e dificuldades para quem está sozinho. Se uma de vocês adoece e não pode produzir, se você estiver sozinha, adoecia, não poder produzir, não come. Não come. Não tem a grana, porque está sozinha. Se não for você, não tem ninguém, nem para fazer, nem para vender. Mas como é que funciona quando uma de vocês, aqui na associação, adoece, para ela não perder a produção dela, o ganho dela naquele projeto? Aí a turma cobre. E ela ganha? E ela ganha do mesmo jeito. Olha isso aí. Agora, só que assim, a minha visão antes era assim, só que vai voltar. Minha visão antes era assim, tipo, se tivesse uma pessoa da turma que adoecesse, além de a turma cobrir essa pessoa, as outras pessoas, a associação em si, ainda tinha por obrigação de comprar o medicamento para aquela pessoa que estava doente, que está doente e que não tem condições, não tem emprego, não tem nenhuma renda. A associação tinha por obrigação de fazer isso. A minha visão é essa, entendeu? Mas quando a gente tá só, não consegue nem pensar nisso, né? Quando a gente tá só, às vezes a gente não consegue nem pegar um telefone para ligar para ninguém. Aí se liga para uma pessoa, você tô doente, aí uma pessoa diz assim, eu com isso. A associação tem que ter um fundo de reserva. Por quê? Tem que ter um fundo de reserva. Porque os sócios não pagam mensalidade todo mês? Todo mês R$5. Aqueles R$5 ficam no caixa da associação. Entendeu? É para uma viagem, é para um medicamento para uma pessoa que adoeça. Da associação em geral, entendeu? Sim, o João Vitor, ele quer falar sobre da questão de DAP, gente. Veja, Vitor, explicar. Porque eu viso assim também, tenho a mesma visão da minha mãe como associação, através dos benefícios também, né? Porque como associação você vai ter direito à sua DAP quilombola, vocês são quilombola, né? Sua DAP quilombola, que hoje ela está em torno do valor do limite dela de 12 mil. Imagina, sendo um projeto como esse que a gente está, tirando seu limite de 12 mil no DAP. O que é a DAP? A DAP é um documento que todo agricultor tem por direito. E os quilombola também. É a DAP jurídica quilombola. Dinheiro é para quem tem dinheiro? É para projetos, para entregar produtos, se eu tiver o PENAI. No caso aqui sai dinheiro. Hã? Aqui sai. Cada produtor desse tem uma DAP, que ele entra no projeto com a sua DAP. Aí tem o limite dela, entendeu? O projeto que a gente tá para iniciar agora, a partir de fevereiro, é um projeto de 300 mil. E se tivesse 5 pessoas, 5 vezes 12, seria aquele valor. Então, quanto mais gente, maior, que tiver DAP, claro, maior a forma de financiamento e o lucro também. Porque o governo ele dá um limite, né, do projeto, a gente elabora o projeto todinho e manda para lá. E aí, se ele também, como ele tem a DAP, que é o documento da pedida ao Pronaf, ele também pode tirar um financiamento do banco que tem um juros muito baixo e que tem um abatimento até de 20% ao ano do que ele tirar, desse valor do financiamento do Pronaf. Mas então aqui a associação, eles têm, pelo número de dados que eles têm, eles podem vender para o PA, o PENAI
até 300 mil ao ano. Da produção de bolo dele já está garantida a comercialização. 300 mil é o nosso projeto. Certo. Não é a venda anual. Não é a venda anual, que eu acho que tem associações que vendem até mais, né? Claro. Mas o nosso porte só até 300 mil. A gente temos uma produção de milho, né, que é onde a gente traz aqui para a fábrica aqui da Timbaúba, onde eles fazem o processo e leva para a fábrica para a gente fazer o bolo. E também temos a roça de macaxeira, que a gente a Janicrécia produz a macaxeira e faz o processamento e leva para a gente fazer o bolo. E mais adiante tem a macaxeira mais nova e a gente já foi tirado, né, a gente já passou pelo processo já foi processado e já foi feito o bolo e já foi plantada outra macaxeira nova. Aqui a roça todos são associados, são quilombolas e aqui há uma divisão de tarefas, né? Então tem um grupo de pessoas, um fica responsável pelo plantio, faz todo o monitoramento, a limpeza dessa roça para poder garantir que o plantio ele cumpra o seu ciclo e depois tem aí a turma para poder fazer a retirada e levar para a outra associação para fazer o processamento e entregar vocês para produzir o bolo, é isso? Isso. Nosso trabalho é um trabalho conjunto, né? É um trabalho que é coletivo, não é individual. Aí aqui fica a parte da Janicrécia e da família dela, né? Porque tem a Janicrécia com os filhos e a mãe. Aí eles fazem o plantio, a limpeza, até o processamento. Depois do processamento, ele leva para a gente desmanchar em bolo. O momento que eu achei mais interessante foi que todas e todos têm a possibilidade de aprender e ensinar. Eu não sei se vocês lembram, mas essa metodologia que a gente está aplicando é de aprender vendo, aprender experimentando. E a dona Carminha, no momento da visita, ela sugeriu deixar a receita das boleiras lá de Coqueiro Seco e ela, junto com o seu José, trouxeram a receita do bolo daqui de Cacimbinhas. Então é um exemplo prático de como a gente aplica esse trabalho que a gente fez. Foi com a receita? Foi. Mas pode ser com outros aprendizados. E aí fica aí de sugestão quais são as outras coisas que vocês vão levar de aprendizado do que viram aqui e de repente nessa troca o que elas ouviram de vocês que podem aplicar lá. Então, para mim, esse foi o ponto alto. Todos vocês e todas vocês têm a possibilidade de aprender e de ensinar. O que mais me chamou a atenção foi a garra delas, né? Quando a gente chegou lá, que ela começou a contar de onde começou, como ela correu atrás, todas se uniram, né? Para chegar em um só propósito. E assim, eles mesmos plantam, eles colhem, eles trabalham com as coisas dele. Eu achei muito interessante isso aí. Enquanto não se unir, é aquela história. Sorte é quando a gente está pronto para quando a oportunidade aparece. Então, quando o edital aparecer, já está associado. E não só correr para se associar quando o edital e o projeto aparecer. E foi isso que eu aprendi muito com Dona Neném. Não esperem a oportunidade linda, o edital perfeito aparecer para só então correr com a papelada que não dá tempo, né, com a documentação, para poder fazer a associação. E a gente, essas oportunidades, como o colega Caio falou, são conquistas. Nada é dado. A associação é sinônimo de luta. E luta é o sobrenome de Dona Neném e todo aquele pessoal lá, que luta há muito tempo, chamado de tudo quanto é coisa. Dizendo que não podia, que não era válido, voltando aqui para o início da minha fala. Então, resistência é a palavra, em todos os sentidos, e história, né? Que mais me marcou. Elas voltaram a fazer aquilo que as avós faziam,
Agora, unidas, mais uma vez, remetendo ali a Palmares, remetendo a toda a história alagoana, toda a ancestralidade, e dizendo, minha avó, meu avô, me ajudem aqui, peguem na minha mão, porque a gente precisa, mais uma vez, continuar essa luta. E aí, por isso, vocês viram esse resultado de hoje. Eu queria ressaltar primeiro que a gente tem uma comunidade tradicional, né? Uma comunidade quilombola, tem sua história de vida, e essa forma também de eles poderem se organizar dentro, né, de uma discussão, de pensar uma proposta de geração de emprego e renda, que foi a partir do bolo, de fazer o bolo, buscando alcançar uma política pública que eles falaram, que é a venda nas prefeituras, para um programa de alimentação escolar, para um programa de alimentação que a gente chama o PAA, e a partir dessa organização que eles têm, desse reconhecimento quilombola, e aí eles falaram até como eles têm uma declaração de ser reconhecido, né, de ter essa característica de ser agricultor familiar, eles puderam então acessar essa política que hoje alguns projetos deles envolviam em torno de R$300 mil a comercialização do bolo. Então essa organização eu vi, né, com um grande aprendizado desse grupo, né. Outra questão que eu queria ressaltar é a parte da produção próxima à cozinha do bolo, do processamento, do beneficiamento do bolo. Eles têm a matéria-prima no manejo do roçado, de variedades tradicionais da roça, do manejo, né, a gente viu ecológico, eles faziam 8, 9 roçadas sem usar nenhum herbicida para produzir a mandioca. Então a gente tem um produto que eles têm, sabem a origem desse produto, é um produto orgânico, e eles usam esse produto como também um membro da associação, como matéria-prima da cozinha do bolo. Agora um outro ponto que eu observei, o bolo é um bolo mais no formato mais convencional, né? É o bolo mais da forma comum, é o bolo assado no forno a gás, né? Eu sei que também algumas boleiras utilizam forno a gás para alguns bolos, mas o bolo tradicional de vocês, que é o pé de moleque, o beiju, né? Você tem o de mandioca ralada, o bolo de milho, esse bolo assado ou na laje ou na chapa, no forno, é um bolo diferenciado, né? É um bolo que não é em todo lugar que a gente vai encontrar, que a gente vai comer, que a gente vai observar que tem uma história tradicional. Que às vezes hoje, né, por mais que eles tenham receitas que estão trabalhando com matéria-prima deles, mas eu acho que de vocês ressalta uma coisa que é muito diferente do que a gente possa encontrar, né? Então é uma questão que eu vi depois, a Eliana apresentou um pouco da história da tradição, Josiane também falou, para a gente reforçar um pouco isso, né? A gente aprende com o que eles têm, mas valorizar muito o que vocês têm, que é um diferencial muito forte, né? O bolo tradicional, a forma que vocês elaboram esse bolo, que confeccionam o bolo, essa receita tradicional é algo muito diferente, né? O pé de moleque é um produto muito típico, né, de vocês. Então a gente saber a partir desses aprendizados o que a gente pode trazer para a dinâmica de trabalho que vocês têm, para não perder a característica, a originalidade, a tradição, a cultura das boleiras de Coqueiro Seco e de Santa Luzia do Norte. Não está em jogo também só o bolo em si, mas a construção social, a luta social. Se vocês estão aqui hoje, é porque alguém lá atrás lutou. Alguém lá atrás lutou para que as comunidades quilombolas existissem, né, em pleno século XXI. Apesar de tantas negativas que vocês já levam na cara, né? Entre os vários elementos que chamaram minha atenção hoje, eu destaco 3. O primeiro é a questão da união. Como vocês perceberam, que unidos eles têm mais força, eles têm mais condição de atuar, de serem ouvidos. Eu acho que isso foi importante. Um outro elemento é de você se conhecer na equipe, né, no grupo. Eu não posso, por exemplo, é como um corpo. Eu não posso achar que pegar algo com o meu pé vai ser mais importante do que com a minha mão. A minha mão é própria para isso. O meu pé é próprio para correr. Então, no caso, eles perceberam que um tinha mais habilidade para escrever projeto, o outro tinha mais, a outra, né, Nenê, tinha mais habilidade para conversar com as pessoas. Então, na equipe é importante perceber o que cada um tem de mais habilidade e poder desenvolver aquilo ali, né? E por fim, o outro elemento que eu achei muito importante é que, independente de ser presidente ou vice da associação ou qualquer função, eles dividiram em partes iguais, né? Então isso faz com que ninguém queira ser presidente só para ter benefício.
mas sim para poder trabalhar pelo outro. Bom, gente, eu acho que com essa coletânea de depoimentos a gente consegue se inspirar, né? Consegue lembrar do que foi o dia de hoje, para a gente se debruçar no que é que a gente leva para casa, né? A visita ela é importante, ver outras realidades é importante, mas a partir do que a gente refletiu nesse momento, é o que é que a gente leva para casa como dever de casa. O que é que a gente decide mudar na nossa realidade individual e em grupo, né? Porque pode sair aqui uma orientação para trabalhar em grupo, né? Eu queria fazer uma reflexão, aí a minha reflexão, como contribuição no processo do trabalho, né? Ontem a gente estava conversando, depois do jantar, e ouvindo os relatos do que foi, né, a organização em Coqueiro Seco, em Santa Luzia, que em determinada altura do tempo houve, né, um movimento institucional para poder apoiar as comunidades, que a associação tinha um trabalho forte e que esse trabalho desandou, né? E aí eu fiquei pensando ontem à noite, antes de dormir, e hoje também, o que será que aconteceu, que fez com que esse trabalho desandasse, né? O que foi? Qual foi a mão que soltou do grupo, que descarrilhou ali, né? Separou o trabalho, né? Interrompeu o trabalho. Se era um trabalho tão importante, né? E aí, como reflexão, gostaria de trazer o que a gente viveu hoje, na visita de hoje, de que as instituições elas estão disponíveis, né? A Embrapa está atuando no território, né? Para poder promover essa temática que é alimento, né? As prefeituras que têm dado o suporte, têm feito a mobilização do capital social, né? Da comunidade, para que ela possa caminhar com as próprias pernas. A gente tem instituições como o IFAL, né, que é uma instituição de ensino, que se coloca à disposição para ajudar a refletir, para trabalhar metodologias para fortalecer a pedagogia, o conhecimento, para que vocês possam realmente conseguir fazer as coisas acontecerem. Mas a gente um dia vai embora. A gente não é para sempre. E a gente precisa ter em mente que a gente precisa se organizar no nível de maturidade que nos permita caminhar sozinhos. Sozinhos mais em grupo, né? Sozinho mais coletivo. A nossa ideia é poder caminhar junto com vocês até o ponto que vocês possam caminhar com as próprias pernas. Então eu gostaria de convidá-los nesse momento, com o apoio da equipe, para que a gente olhe para essa planilha agora, baseado no que a gente viu hoje, e aí somados ao espaço que vai ficar para amanhã, para dizer assim, olha, do que a gente viu, o que é que a gente pode colocar como lição aprendida que a gente vai levar para casa e vai se comprometer a modificar no nosso cotidiano. Aí a gente vai escrever qual é a atividade que a gente viu que a gente quer fazer, vai dizer quem é o responsável, porque na família, às vezes a família toda trabalha junto, né? Coloca um prazo, que a gente pode colocar um mês, né? Para poder não ser tão específico na data. E a gente vai colocar uma observação que a gente considera relevante para a gente lembrar no reforço o que é aquilo que a gente está se comprometendo em fazer, tá?